Bom, pessoal, então aqui eu vou começar a aula referente a autovetores generalizados. Na aula passada eu tinha falado da matriz de Jordan e da sua importância para a gente poder conseguir solucionar a equação de estado. Então, na verdade, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou continuar, né, o que eu estava fazendo antes, só que na verdade, eu preciso de algumas informações a mais. Então, quando eu tinha, né, uma matriz diagonalizável, a ideia era que eu conseguisse ter n autovetores Li, de tal forma que eu colocava esses n autovetores Li, montava uma matriz a partir deles. Tudo certo, se eu invertesse, multiplicasse, né, por A e por ele mesmo, eu conseguia diagonalizar uma. Isso não é verdade para alguns casos, que são casos em que eu tenha lambda repetido, e mais um plus, né? Lambda repetido, mas não consiga, né? De tal forma que eu não consiga formar esses N autovetores Li. Quando tenho lambdas distintos, autovalores distintos, com certeza eu consigo fazer essa matriz de V dessa forma. Tá bom? Então, o que acontece para esses casos? Para esses casos, eu vou ter que fazer aqui, usar, né, matriz de Jordan. Então, a matriz de Jordan seria alguma coisa assim. Mas a pergunta é, quem é esse V? Se eu não consigo formá-lo da mesma forma que eu formava antes. Se eu não consigo formar, como é que eu vou ter um V que faça essa transformação? Então, para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a definição aqui para entender quem são esses vetores, que eu vou chamar de vetores, autovetores generalizando. Se eu considerar, por exemplo, que eu tenha um J assim, e assim por diante, bom, essa equação aqui, na verdade, ela vem disso daqui, né? A vezes V é igual a V. Então, forma que se eu multiplicar por V menos 1, claro, eu vou obter J igual a V menos 1. Tá bom? Então, dessa forma que eu obtenho. Então, na verdade, essa forma. Você vê que isso genericamente na verdade, seria a ideia dos autovetores e autovalores matriciais, né? A ideia, né? A definição, né? De um autovetor e um autovalor é que exatamente que se eu pegar, multiplicar por v, vai dar lambda v. Só que isso daqui cresce, né? Então, se for diagonalizável, ele, na verdade, matricialmente, e alguma coisa assim também. No Jordan, alguma coisa desse jeito. Seria uma generalização, não só para um vetor, mas para um conjunto de vetores. Isso é interessante. E aí, considerando isso daqui, a gente pode escrever dessa forma. A gente vai escrever assim. A gente vai escrever aqui A, né? Pensando nessa forma aqui, ó. A gente vai escrever isso daqui, ó. A, V1, V2 até Vn.
colocar aqui até o V3. Eu também esse camarada aqui, V1, depois tá diminuindo nele aqui. Explicado por esse camarada daqui, ó. Tá? Então, olha só, se você fizer essa equação aqui, você vai ver, ó. Se eu, né, posso multiplicar isso daqui, ó, distribuindo, né? Vai ter alguma coisa assim, né? E aqui desse outro lado, eu vou ter exatamente isso daqui, ó. Eu tenho esse cara aqui com isso daqui, não é verdade? Então, eu vou ter essas parcelas aqui. Esse cara daqui, né? Esse daqui, né? Vou tendo aqui, né? Acho que eu botei errado, né? Esse daqui. Aí depois com esse, depois com esse, e assim por diante, né? Aí sendo que aqui tudo é zero, ó. Então, primeiro caso ali, ó, né? Essa primeira coluna aqui, né? Olha só, que eu vou formar a partir de esse com esse, correto? Vou formar, que é equivalente a esse daqui, né? Seria assim, ó. Esse primeiro é a primeira coluna de lá. Como é que eu formo a primeira coluna do lado direito? A primeira coluna do lado direito é formada por esse vezes esse. Esse vezes esse só vai sobrar, aqui, ó, só vai sobrar um V1 e o lambda. Não vai sobrar mais ninguém, né? Porque o resto vai ser zero, né? Tipo, alguma coisa assim, ó. Primeira coluna, tá bom? Então eu tiro isso daqui, né? Da primeira coluna. Certo? Então isso daqui, na verdade, é realmente realmente um alto valor, né? Um alto vetor, tipo, realmente um alto vetor. Então, esse cara daqui eu posso escrever assim, ó. Então, isso aqui é realmente um alto bonitinho, né? Aqui, legal. Isso aqui, tá bom? Então, tá bonito. Agora, então eu consigo, né, a partir disso daqui, achar quem é vivo. O problema é que como não é diagonalizável, né, olha só, é uma matriz de Jordan, o que acontece? Se fosse diagonalizável, estava tudo perfeito. O próximo seria a mesma coisa, né? Seria um V2 assim, né? Só que tem esse camarada daqui, né? Tem esse umzinho aqui, ó, tá vendo? Tem esse umzinho aqui. Então, por exemplo, para esse caso aqui, eu vou apagar aqui, esse aqui. Aí. Então, agora eu vou fazer o segundo. A segunda coluna, ó, é referente ao segundo camarada aqui, que é a V2, correto? Então, a V2 é quem? A V2 é esse cara daqui, né? Essa linha com essa coluna daqui, tá vendo? O resto é zero. Então, só sobra quem? V1 vezes um aqui, ó. V1 vezes um e mais lambda V2, tá vendo? Não é igual ao outro, porque tem um intruso aqui, ó, que é V1, que tem um aqui. Se fosse diagonalizável, tudo aqui era zero, ficava igual o de cima. Ficava A lambda, menos lambda I vezes V2. Só que não acontece isso. O que acontece, na verdade, é que fica isso daqui. Tem um V1, tá vendo? Tá te atrapalhando. Se não era... Quer dizer,
né, o V2 seria realmente um autovetor, né, de A, não é isso? V2 seria um autovetor de A se não tivesse isso daqui, ó. Aí a equação do auto... o V2 seria um autovetor associado a lambda se fosse assim, mas não é, né? Porque ele tem V1 aqui. Então, isso não é verdade. O V1 é, mas o V2 não é. Então, se você for escrever isso daqui, você vai escrever assim. A menos lambda aí. Ó, passando isso daqui para o outro lado. Só que V2 deveria ser zero, mas não é. Por quê? Porque exatamente não é diagonalizado. Então, ele não é associado, ele não é um autovetor associado a lambda, né? Em relação a lambda em relação à matriz. Porque sobra aqui um V1, ó, vai sobrar um V1 aqui, ó. Pode subir um sobrando, não é zero, não é zero, né? Então é um problema, certo? Só que o que vai acontecer? O que vai acontecer é o seguinte, é que a gente vai falar assim, ó, se a gente multiplicar os dois lados por A menos lambda, né? Se a gente multiplicar por dois lados A menos lambda, a gente vai ter o seguinte, ó, A menos lambda aí ao quadrado de 2. Agora sim, ó, isso daqui é a equação daqui, ó, isso aqui dá zero. Ah, então peraí, então posso chamar isso aqui de um autovetor generalizado. Como assim? Quer dizer, na verdade, ó, na verdade, ele poderia associar isso na verdade, a menos lambda aí ao quadrado, na verdade, né? Então, quer dizer, na verdade, ele não é um autovetor associado a lambda a, mas ele é associado a menos lambda aí ao quadrado, né? Então, quer dizer, ele sobra alguma coisinha ali dele. Então, eu posso achar um segundo cara, né? Assim, né? Achando um V2 que está relacionado com ele dessa forma, né? Então, eu posso tratá-lo dessa maneira. Porque é isso que a gente quer fazer. A gente quer achar o vário V1, V2, V3. Então, eu não posso, né? Eu não consigo, eu não tenho V1, 2, 3, VN. Nesse caso, eu não tenho associado. Eu não tenho esse cara distinto como um caso diagonalizável, né? Eu não tenho esses caras distintos, tal que todos eles são autovetores associados a um certo ponto. Então, né, que eu possa conseguir formar VN, né? Eu posso conseguir formar VN. Mas o que eu posso fazer? Então, eu posso dar um drible aqui na verdade, achar esses autovetores generalizados. Tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, se a gente continuar aqui, por exemplo, para V3, o negócio vai aumentando, né? Deixa eu só tirar isso. Terceira coluna, ó. A terceira coluna seria o seguinte, ó. Já é um pouco mais puxado aqui, ó. A terceira coluna vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter AV3, não é isso? Aí o AV3 vai ser quem? Olha, o AV3 vai ser o seguinte, ó, se você colocar aqui, ó. O AV3 vai ser o seguinte, vai ser a mesma coisa, ó. Se eu tirar isso daqui e botar aqui. É sempre em relação ao anterior, ó. Opa. É sempre em relação ao anterior. Se você for ver aqui, ó, o primeiro é zero, então ele não entra mais na jogada. Se eu for fazer isso aqui, ó, o primeiro é zero, não entra. Se você fazer essa multiplicação, minha cara tá na frente. Pronto. Se você for fazer essa multiplicação, o que vai acontecer? É, aqui, ó, esse cara daqui, ó, com esse vai dar zero, vai sobrar só o V2, né? V2 mais lambda V3, né? Então, que é o do cara do lado, que agora não é mais AV2, na verdade, AV3. Então, vai ficar alguma coisa assim, ó. A V3, esse camarada aqui, que era basicamente o que acontecia antes, né? Ó, o AV3, na verdade, é o anterior, né? V2 mais lambda V3. Quer dizer, os autovetores generalizados sempre são assim. Ele parece muito com o autovetor, que é a lambda V2 e lambda V2, só que tem um intruso aqui no meio, que é o vetor anterior. A mesma coisa acontece aqui, ó, lambda V3, quase o autovetor, mas não é, porque existe um intruso aqui. Então, vai ficar nessa, entendeu? Quer dizer, eu não vou conseguir, né? É com que o V3, na verdade, não é um autovetor.
associado a lambda, né? E a lambda e a A. Na verdade, ele é o que eu estou chamando de autovetor generalizado. Tá bom? Então, se você fizer essa mesma ideia, o que vai acontecer vai ser A menos lambda e V3, né? Aqui, ó, passar para cá, ó, para o outro lado, vai ser igual a V2, tá? Só que a gente vai ter que ir retroativamente pensando aqui, né? Então, quem é esse camarada? Ah, olha só, esse camarada é dessa forma aqui, ó. Bom, lambda, não é V3, eu posso fazer o seguinte, eu posso multiplicar pelos dois lados ao quadrado, né? Então, vou multiplicar isso daqui, tá? Menos agora ao quadrado, né? Eu vou achar A menos ao quadrado, ao cubo, né? Ao cubo, V3. Isso daqui vai ser A menos lambda ao quadrado, V2. Só que o A menos lambda ao quadrado, V2, pela equação anterior, é zero. Vai dar zero. E assim eu vou conseguir achar quanto que vale o V2, V1, V2, V3. Só que eu vou ter um pouquinho mais de trabalho, porque eu vou ter que levar as coisas ao quadrado. E aí vou tirar aqui quanto que vale o vetor, né? Se eu for generalizar aqui, generalizando, se eu generalizar, eu tenho a seguinte situação. Então, eu tenho sempre a Vn é igual a Vn menos um mais lambda. Então, eu posso tirar daqui a menos lambda i, Vn é igual a Vn menos um, passando esse cara daqui para cá, para a esquerda. E aí, é só multiplicar isso daqui, né? A menos. Não é só multiplicar isso daqui de tal forma que eu fique assim, né? Se eu multiplicar isso daqui por n, né? Eu vou encontrar zero, né? Se eu multiplicar isso daqui por a elevado n menos um aqui, eu vou achar aquele primeiro, né? O V1, né? E se eu multiplicar isso daqui, né, por esse cara daqui, ó, ele volta a dar o primeiro, né? Tá? Então, eu tenho essas duas equações, né? Você pode retroativamente, né, achar. Se eu multiplicar isso daqui, se eu multiplicar isso daqui, né? Elevado aqui a n menos um, né? Você vai ficar com exatamente zero, porque o anterior era zero, como a gente viu aqui, né? Então, por exemplo, o quadrado dá zero, então se eu pegar aqui e multiplicar ao quadrado, eu vou conseguir achar esse cara daqui, né? Esse cara aqui deu, esse cara aqui, ele na verdade dá zero. Agora, por exemplo, se você pegar isso daqui, pegar aqui, por exemplo, o exemplo anterior, ó, se você pegar a menos lambda aí, 3 é igual a V2, se você fizer aqui ao quadrado, você vai multiplicar aqui. Multiplicar por A elevado a menos lambda aí, multiplicar aqui dos dois lados. Ó, tá? Quando você multiplicar dos dois lados, esse cara daqui, na verdade, ó, ele é V1. Ele é V1. Escrito aqui, ó. Ele é V1. Então, se você for aqui até o último, você vai achar V1 também. Quando você multiplica pela mesma ordem do vetor dá zero, se você for no anterior, você vai para o V1, que é o que está escrito aqui nessa segunda aqui. Tá? Vou fazer um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro para a gente entender como é que a gente faz isso daí. Vou pegar a matriz
se eu preciso explicar mais alguma coisa, acho que não, né? Vou fazer um exemplo, né? Então, basicamente, deixa eu só escrever um negócio aqui. Basicamente, então, se eu quiser obter os autovetores associados aos autovalores repetidos, né, de um mesmo bloco de Jordan, eu vou ter que fazer isso aqui. Seria aqui, peraí, isso aqui é diferente de zero, isso aqui é sempre igual a zero. Se eu quiser achar, né, basicamente é só eu começar, né, eu começar por VN e ir voltando. Então, por exemplo, se eu tiver A menos 9 VN, ele é o anterior. Se eu tiver A anterior, ele é igual ao anterior. Se eu tiver A menos 9 V2, é igual a V1. O único que é realmente algoritmo em relação a número é o número. Depois eu fico nesse negócio de eu voltar para o anterior. Você vê que ele é diferente, né? Ele é diferente de zero. Tá bom? Suponha que a gente tenha dois blocos, não tem problema se você tiver mais de um bloco. Se eu tiver mais de um bloco, por pouco eu tenho J1 e J2 aqui. Quando eu faço A, V, VJ, não é um problema isso, porque eu poderia ficar com alguma coisa assim, ó. A, V1, faço separado, é igual a V1, V2, quer ver, né? V é igual a um cara conosco também. E aí eu teria alguma coisa assim, separado, né? Então, por exemplo, a V1 é igual a V1, J1, tudo bem. V1 igual a V1, J1, teria a V2 é igual a V2, J2. Então, eu consigo separar, não tem problema de eu ter mais de um bloco, consigo separar isso daí. Vamos fazer um exemplo para a gente ver como é que isso funciona aqui na prática, né? Eu coloquei um exemplo na sala que era assim: tem um A igual a 1, 0, 0, 1, 1, 0, 2, 3. Se eu pegar isso daqui, se eu pegar isso daqui e colocar no MATLAB aqui, vou achar 1, 2, 0, 1, 3. Esse exemplo foi o exemplo que eu dei na última aula. Eu já aproveito, já faço o exemplo a partir do computador. Gente, tá busy que tá fazendo. Você viu o que a gente achou? É, isso aqui que é interessante. Na, 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 na aula, eu tinha achado alguma coisa assim, né? Com o 2 embaixo. Tanto faz se o 2 estiver embaixo, quanto o 2 estiver em cima. Posso, por exemplo, escrever assim. Ao contrário, ele colocou 2 aqui, botou 1. Tanto faz, né? Vai dar certo igual. Tá bom? Então, a gente tinha visto lá, né? Que eu tinha, na verdade, ó, que eu tinha. Então, eu tenho aqui, ó, no ângulo duplo, aqui, né? Igual, eu tenho um ângulo igual a 2, tá? Então, eu vou falar que eu tenho, né? Eu tenho uma matriz V, né? 3 por 3, eu queria muito, né? Construir aqui. Vou ter dois vetores associados a esse ângulo e isso vai dar aqui. Então, na verdade, ó, o que vai acontecer? Associado ao 2 é mole. Associado ao 2 ele é realmente um autovetor associado ao número. Então, basicamente, eu fazer essa continha aqui. Lembrando que eu tenho que subtrair 2
do principal lá, né? Do A, né? Então seria assim, dá menos um, aqui, ó, menos um e zero, tá? Dois, três, zero, zero. Basicamente agora é achar um V2 que funcione. Esse V2 aqui aí você pode fazer aqui, né? Fazer a equação aqui, né? E aí resolver esse sistema aqui. Tá? Você pode fazer isso. Por exemplo, aqui, ó, resolver esse sisteminha aqui, ó, x menos x. Vou fazer com calma aqui. Vai ter múltiplas soluções, né? Você pode escolher uma aí inteira, não tem problema. A última linha não serve para nada. Então, por exemplo, se eu pegar isso aqui, ó, x2 é igual a 3x3. Deixa eu escolher, por exemplo, x2 igual a 1, por exemplo. Ou, tipo, x3. Escolher x3 aqui. Eu vou ter que escolher alguém, né? X3 é igual a 1. Consequentemente, eu tenho x2 igual a 3, não é isso? E aí eu só substituo aqui, ó. X3 é igual a 1. X2 igual a 3. Então, eu vou ter menos x1 mais 3 mais 2 igual a 0. X1 é igual a menos 5. X1 igual a 5. Bom, então, eu tenho aqui, ó, esse vetor aqui, então, tá? Fazendo essa continha aí, eu tenho é, esse vetor aqui associado, que é o vetor 2, que tem? X1, né? X1 eu botei com 5, né? E aí eu botei 3 aqui. Então, tá bom. Então é assim que você resolve, né? Ah, mas eu queria que fosse 10. Vamos ficar por 2 aqui. 10, 6 e 2. Vai dar no mesmo. Ah, professor, por que que dá no mesmo? Porque você vai fazer, ele vai aparecer dos dois lados. V é menos 1 e V, então ele vai aparecer aqui na inversa de alguma forma, vai aparecer aqui. Faz uma coisa vai compensar a outra. Então, essas multiplicações, elas ok. E agora eu faço um segundo aqui, ó. O segundo aqui eu vou fazer aqui, ó. Então esse daqui vai ser A menos I, né? Que é o lambda, né? Esse daqui é A menos lambda. Então, esse daqui é por lambda igual a 2. E aqui é por lambda igual a 1. E aí eu estou felicíssimo aqui, porque eu vou fazer aqui aquele macetinho que eu vi lá, né? Então eu vou escolher aqui, ó, quadrado, não é isso? Quadrado é que funciona, né? Quadrado é que dá certo aqui. Eu estou fazendo o último, tô falando de trás para frente, né? Então, basicamente, o que eu vou fazer é o seguinte aqui. O que eu vou fazer, né? É aqui, ó. Vou fazer o seguinte, ó, a menos i ao quadrado. Quanto que dá a menos i ao quadrado? A menos i, né? A menos i. É só eu tirar um de todo mundo, né? Então, fica 0, 0, na diagonal 0, 0, 1. E aí, 1, 2, 3 aqui. E aí, 0.
Aí depois eu levo isso aqui ao quadrado, multiplico por ele mesmo. Eu vou achar a minha unidade ao quadrado igual a 0,12. Vou achar 0,05. Então, basicamente, agora eu posso escolher. Agora eu vou fazer direto, tá? Tem que fazer isso, tem que achar um vetor que isso daqui dá zero, né? Tá, vamos fazer um rápido aqui, ó. Se eu escolher, por exemplo, ó, o primeiro aqui não faz diferença para mim. Se eu pegar isso aqui, por exemplo, tem que ser diferente de zero, né? O outro vetor tem que ser diferente de zero, tá? Então, por exemplo, se eu escolher aqui, por exemplo, esse cara aqui, ó, zero aqui. Escolher aqui, por exemplo, e aqui zero, ele vai dar zero, né? Tudo, zero, zero, zero. Escolhi esse cara daqui, né? E dá certinho, né? Tudo bem? Então, se eu pegar esse aqui, realmente dá zero. Deu certo. Poderia escolher qualquer outro, mas que desse zero. Vou fazer a conta aqui, mas escolhi um aqui que deu zero. O que acontece? O próximo, ele tem que ser LI com o outro. Então, por exemplo, né? É, V1, 2 aqui é igual a V1, diferente de zero. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, ó, A menos I, quanto que é A menos I? É isso daqui. Se eu pegar isso daqui, ó, e multiplicar aqui, 0, pegar isso daqui, eu já tenho como achar aqui o V1, né? Isso daqui vezes isso daqui dá 1, não é isso? Ó? Isso vezes isso dá 1. Isso vezes isso dá zero. Isso vezes isso dá zero. Então, eu posso ficar brincando assim, né? Eu acho o primeirão lá, o grandão, quadrado. E aí vou voltando para achar os anteriores, tá vendo? Eu fiz ali um malandro aqui. Tal que isso daqui tem que ser LI. Se não for LI com isso daqui, deu errado. Ó, tem uma coisa errada. Então, a gente vê que o V aqui, ó, na verdade, todo mundo que a gente formou, né? A gente formou quem? A gente formou 1, 0, 0, lá, V1, V1, 2 e V3. Isso vai dar, cadê? Tá vendo? Esse daqui é o V1, um pouco. O nosso V, ó. Esse aqui é o V1. V1 é o último que eu achei. 1, 0, 0. O V1, 2 foi esse que eu achei que deu 0, 1, 0. E o V3 nosso associado ao 2, tá vendo? É o. Quem? Ah, 5, 3, 1. É esse daqui. É 1, 0, 1, 0, 1, 0, 5, 3, 1. Tá bom? Vamos botar esse cara na MATLAB aqui pra gente ver. Eu vou ter que desconectar aqui. Priorizar isso aqui. Segurar. Ó, vamos fazer aqui, ó. V, tá? Quem é o V? O V é 1, 0, 5, 0, 3. Quem? É 0, 0,
0, 1, 3 e 0, 0. O V mesmo, V, inverso. V, inv, aqui é um pouquinho disso daqui. Certo? Essa daqui é a inversa, tá bom? Então, a gente tem que o J vai ser I de V vezes o A vezes o V. E aí deu certinho, tá? Algumas coisas interessantes, tá? Deu certinho o J que a gente tinha programado aqui para ser. Ó, esse J aqui, a gente conseguiu achar esse J. Mas vamos ver aquele negócio lá. Aí aqui, ó, tá vendo? Deu isso daqui, exatamente isso daqui. A gente pode brincar aqui com algumas coisas. Por exemplo, se a gente for olhar aqui, ó, faz isso. O que acontece se a gente trocasse aqui a ordem dele, né? Trocasse a ordem dele sem querer. Vamos trocar, vamos fazer uma, uma troca aqui maluca. Aqui. Trocar e colocar assim, ó. Fazer o seguinte, eu vou colocar aqui assim, fazer uma troca aqui meio maluca. Fazer isso. Tá? Quero colocar separado. Vou colocar assim. Colocar aqui, ó. Sei que eu acertei aqui os números, mas eu coloquei as colunas de maneira errada. Tananã, tananã, e zero. Acho que eu faço uma coisa assim. Então, eu troquei, tá vendo? Eu troquei, antes eu coloquei os dois letras associados ao outro valor, separados. Eu coloquei eles separados. O que aconteceu? O que aconteceu? Ficou meio doido, tá vendo? Uma coisa muito louca que não é uma atriz, né? Concorda? Por quê? Porque você separou. Na verdade, esses dois caras deviam estar juntos, né? Esses dois caras aqui, ó, tá vendo? Como eles são associados quer dizer, tem esse um aqui, ó, tem esse um. Como esses dois autores estão associados ao autor repetido um, você separou eles. Então, assim, não tem problema de você colocar, de você fazer isso daqui, ó. Não tem problema de fazer isso daqui, ó. Colocar aqui, ó. Não tem problema de você colocar os dois juntos, não. Lá na ponta. O que vai acontecer é que o 2 vai subir. Então, se você fizer isso daqui, ó. Tá vendo? Ele fez até uma conta continha. Ó. Deve ter precisado de usar o- deve ter precisado de usar um método numérico para fazer isso daí. Mas tá vendo? Ó? Ele colocou um e zero aqui no outro bloco e colocou o 2 lá em cima. Isso aqui realmente é uma matriz de Jordan. Né? Essa daqui é só. Então, cuidado só para você não misturar, né? Não colocar o vetor associado aqui no meio, que isso vai determinar a posição dos blocos aqui. Então, tenta fazer certinho, né? Quer dizer, como eu coloquei aqui, ó, tá vendo? Os blocos juntos associados aqui a lambda igual a 1, né? Lambda 2 igual a 1. E aqui eu coloquei o lambda 3 associado a 2. Isso vai aparecer no final. Né? Então, vai aparecer no final de tal forma que vai ficar assim. 1, 0. E esse 0 aqui é associado a isso, porque exatamente esses caras daqui estão associados a esse, e esse cara daqui vai estar associado a esse daí. Entendeu?
Então, bom, basicamente eu consigo, então, agora achar, né, através do- dos autovetores generalizados, eu consigo achar, né, um, eu consigo achar o J a partir, né, dessa transformação de A, né? E essa transformação, ela é uma transformação de similaridade. O que é uma transformação de similaridade? É o que a gente vai ver agora. Então, o que é uma transformação de similaridade? Transformação de similaridade tem alguma coisa assim, ó. A e B, A e B são similares se existe, né, uma matriz M não singular. Precisa ser um singular, é aquela história, né? Um singular é a mesma coisa que determinante de M ser diferente de zero, que é a mesma coisa também que dizer equivalente, né? Que ela admite inversa, né? Existe, existe inversa, né? Não singular, tal que M menos um a M óbvia. Isso aqui é basicamente as transformações que a gente faz, né? Porque, por exemplo, para diagonalizar, né? A gente faz isso na matriz A. Então, eu estou dizendo que essa matriz diagonalizada, ela é similar à matriz A. Eu também estou dizendo que a matriz de Jordan, ela é similar também à matriz A. E aí tem um teorema muito importante. Opa, um teorema muito importante, que diz o seguinte, que se A e B são similares, então A e B têm os mesmos autovalores, incluindo multiplicidade. Incluindo multiplicidade. Isto é, eu estou afirmando aqui categoricamente que os autovalores da matriz diagonalizada são os mesmos de A. Eu estou dizendo que os autovalores do J são os mesmos de A. Esse daqui é fácil, né? Na verdade, isso é fácil de ver, né? Porque a forma como você coloca é exatamente aquilo que eu queria. Então, se você pegar aqui, por exemplo, é, eis, né? Você pegar aqui eis de A, né? Não, é um e dois. Pegar eis de volta, é um e dois também, né? Que ele botou zero no- na parte imaginária, né? Das mesmas coisas. É só uma forma, na verdade, é como se fosse uma forma de você escrever na tela, você transforma a A numa forma que você consegue mostrar, né, na diagonal os autovalores dela. Então, era meio óbvio isso acontecer, mas a prova não é tão óbvia assim, entendeu? Quer dizer, será que tem mesmo genericamente? Isso é verdade? Então, na verdade, isso é verdade não só para esse caso, mas para qualquer caso de qualquer matriz não singular em que eu multiplique. Esse é um caso específico, em que essa matriz V aqui, ela é a matriz de autovetores, mas poderia ser para qualquer matriz não singular, essa transformação não mexe nos autovalores. Isto é, essa transformação em A, quando eu passo A aqui para B, né? Usando m-1, digamos, esse operador m-1, né? M, quando eu passo, eu estou dizendo que o lambda de A, né, são iguais ao lambda de B. Esse M pode ser qualquer matriz no singular, não precisa ser necessariamente
matriz de autovetores. Mas pro nosso caso, né, tanto a matriz de autovetores quanto a matriz de autovetores generalizados, né, uns autovetores que ainda tem também os lambdas independentes, né, não múltiplos, né, eu consigo fazer. Basicamente, essa demonstraçãozinha aqui é a seguinte, ó, o dash de lambda i menos b, ele é zero, né? Basicamente, o que eu estou dizendo é o seguinte, né? B, posso dizer o seguinte, B, né, igual a lambda v, né? Isso, tal, posso fazer de um lado quanto do outro, né? Eu posso chamar de B menos V igual a zero, então eu posso dizer que lambda i menos V é igual a zero, dá no mesmo, né? Então, aí eu faço que o det de lambda i menos b é igual a zero. É a definição, né? A definição. Qual é a definição de autovalores e autovetores? O vetor é aquele quando você multiplica por uma matriz, né? Essa transformação é equivalente a esticar, né? A esticar o vetor no tamanho lambda, né? Então, é basicamente isso. É uma transformação linear que faz isso. Se você passar por outro lado, você vai ter isso. Se você multiplicar por menos um, você vai ter isso daqui. Tanto faz abordar assim quanto abordar assim. É o seu gosto. Porque é só multiplicar por menos um. E, bom, para dar zero, né, o determinante disso aqui, né, se você passar o determinante dos dois lados, ele tem que dar zero, né? Passar o determinante dos dois lados. Então, essa definição, basicamente, de como achar um alto valor de B. Um alto valor de B não são valores que atendem a essa equação aqui. Por isso, achar isso daí. Aí você pode fazer assim, ó, mas det de lambda e menos de B, quem é B? Não, verdade de B é menos isso daqui, A em isso, igual a zero. Aí você pode fazer assim, agora que vem um truquezinho sujíssimo aqui. Lambda aqui, ó, o I, eu vou fazer assim, ó. O I, a identidade, ela pode ser conseguida com um cara inversa e ele mesmo, tipo assim, ó. A definição, na verdade, né, de inversa é que a multiplicação de da identidade. Então, aqui, ó, vai surgir menos um m elevado a menos um em m, e esse malandro aqui vai aparecer aqui. Então, então a gente consegue fazer o seguinte, ó, a gente consegue juntar aqui, ó. Quer ver? Eu vou juntar, ó. Então, só substituir B por esse, depois só substituir B por isso, substituir I por isso. Só fiz essas duas coisas aqui dentro dessa primeira equação, tá? Só fiz isso. Ah lá. Aí, se você colocar aqui, ó, você pode colocar em evidência aqui, ó, tá vendo? Esses dois caras aqui, então, os dois termos, ó. Então, eu posso fazer assim, eu posso jogar M menos 1 para um lado, M para o outro, e botar aqui dentro o que sobrou. O que sobrou? Sobrou lambda. Como não sobrou nada, como eu espalhei esse um lado e esse para o outro, sobrou I, né? Não dá. Se você tiver na dúvida, me explica de novo, que volta a dar a mesma coisa. Tá? Só botei em evidência aqui. E nada demais, né? Tá vendo? Só botei em evidência aqui. E eles voltaram a ser o que era antes. Né? Então, propriedade determinante lá que eu expliquei nos vídeos lá né, nos vídeos de álgebra linear, eu posso. A soma eu não consigo separar, mas o produto eu consigo. Então fica 10. Aqui, ó. Olha que gracinha, olha só. Aí, isso daqui, ó, propriedade determinante, tá? Determinante, isso daqui, ó, é o inverso disso daqui. Isto é, se eu pegar isso daqui, ó, passar o det dos dois lados, eu vou ter o quê? Eu vou ter det de E1, que é determinante de qualquer identidade E1. Eu fico com o det, posso separar menos 1 vezes det. O daqui eu tiro aqui o det. Aqui eu tiro isso, né? Que é a multiplicação entre eles dá 1. Então, isso daqui vezes isso é igual a 1. Aqui, ó, desse lado aqui que eu peguei. Tá? Então, organizar isso. Então, pegar isso aqui mais para cima. Né? Então, se eu tiver aqui, e é igual a 1.
Se eu passar o det dos dois lados, dos dois lados, eu tenho um determinante de aquecendo igual a e eu separo aqui essa multiplicação. Eu separo aqui em dois determinantes. Isso é um, né? Então, isso aqui é um. É só o determinante. Lambda era alto valor de B. Lambda era alto valor de B. Agora ele também é alto valor de A. Um D. Então, não, lambda de A é igual a lambda de B. Caso B tenha sido formado por uma transformação a partir de A, usando essa ideia de similaridade. Tá bom? Então, isso é bem interessante da gente notar. Por que que isso é interessante? Para a gente é interessantíssimo, porque, na verdade, isso valida a nossa transformação. Né? Cara, que eu queria fazer isso, né? Eu estou dizendo que, olha, você está indo no caminho certo, hein? Porque você transformou, né? Fez a transformação de similaridade no A, transformou numa matriz diagonalizada ou numa matriz de Jordan, e essas suas respostas continuam com o mesmo lambda de A. Então, olha, eu estou feliz aqui, ó, porque eu estou seguindo, está dando certo, né? O que eu queria, porque eu queria mostrar matriz diagonal, eu queria mostrar os lambdas, né? E os lambdas são lambda de A, e o J também, né? A diferença do J para pro diagonalizado, do Jordan pro diagonalizado é que né, não é só ela não é matriz diagonal, ela tem aqueles uns, né, em cima dos blocos, dos lambdas, tá bom? Então, quer dizer, isso valida o que eu estou fazendo, tá bom? Então, assim, tá? E agora, eu vou fazer, agora o que que eu vou arrumar? Eu vou arrumar para a solução, né? Agora, eu vou arrumar para a solução da equação de estado. Antes de eu arrumar para a solução da equação de estado, eu vou fazer algumas continhas aqui, ó, que vão me ajudar a solucionar a equação de estado, que são as dadas funções, né, de matrizes. Agora que eu tenho sobre a minha tutela, né, essa informação de que J, né, é igual a V menos 1 a V, eu também tenho essa informação aqui, ó, se eu multiplicar aqui por V, né, eu posso fazer o contrário, né? Posso multiplicar por V aqui dos dois lados. Eu vou achar que VJ é igual a isso aqui, vai virar identidade. A V, se eu multiplicar por menos um aqui, ou tipo, se eu multiplicar isso daqui por menos um aqui do lado, eu tenho que A, na verdade, é igual. Aqui, ó, a VJ V menos um, né? Que isso daqui vai morrer, vai virar um. Então, eu tenho isso daqui. Então, assim, ou J, né, V menos um AV, ou então A é igual a V menos um. Eu tenho essa... Só ficar multiplicando para os dois lados que eu vou achar essas transformações, né? Tá bom? Então, olha que interessante. Se eu colocar o A nessa forma, V... Opa, aqui não é A, aqui é J. Se eu colocar o A nessa forma aqui, ó, se eu separar o A, fazer o caminho inverso, né? Tem umas coisas legais, ó. Porque se eu fizer isso, ó, o A ao quadrado dá VJV menos um vezes VJV menos 1. Se eu juntar esses dois, dá VJV menos um VJV menos 1. Olha que interessante. Esses dois aqui, ó, a identidade. Então fica VJ, identidade vezes J. Como a identidade, né, não vai dar em nada, eu vou conseguir juntar esse J com esse J. Vai ficar V, J ao quadrado menos 1. Olha só, então olha só que interessante, ó. Quando eu elevo ao quadrado, também fica da mesma forminha. Também fica, eu não tenho que me preocupar. A forma de Jordan, né, dela também é J ao quadrado, né? Então não tem que me preocupar. Isto é, se eu pegar aqui, por exemplo, A é igual ao cubo, que é A vezes A vezes A. Se eu fizer essa continha de novo, aí você vai achar VJ3, V menos. Só botar mais um camarada aqui.
e aí juntar, esse aqui vai morrer com esse, vai juntar com esse daqui, e aí vamos ter a mesma ideia. Então, é A elevado a K, é isso, né? Feliz com isso. Tá bom? Por que eu vou fazer isso? Porque eu vou precisar de algumas coisas em relação a isso, né? A funções em relação à matriz. O que acontece se eu tiver na forma de Jordan? Então, eu vou conseguir usar algumas contas interessantes. Vamos ver agora as potências do próprio J. Vamos ver o que acontece com as potências do próprio J. Então, a potência de A pode ser determinada, né? Eu posso separar e continuar com o J, elevado a K ali no meio, não tem problema. Dado que eu sei A, dado que eu transformo A em J, eu sei quanto é A elevado a fulano. É J elevado a fulano. É fácil de fazer, tá bom? Quer dizer, eu consigo fazer essa mesma ideia aí, né? Se eu levar J tanto, eu levo, olha cá, eu levo isso daqui. Isso é verdade por esse teoreminha aqui, para essas continhas que a gente acabou de fazer. Agora é o J, hein? Quem é J ao quadrado? J? O que é esse J? O que é esse J elevado a K? Tem que fazer a conta? Já que não tem um macete para achar esse J elevado a K? O que é que eu faço, hein? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver um exemplo, ó, para ver se acontece alguma coisa. Se eu pegar aqui J ao quadrado, dessa forma, um bloco de Jordan aqui de ordem 3, vamos fazer essa continha aqui tediosa. Aqui, ó, se eu pegar esse malandro aqui, né, vai dar, cadê? Vai dar lambda ao quadrado. Beleza. Ah, não, eu quero pagar. Paguei. Agora o próximo aqui, ó, vai dar alguma coisa assim. Lambda. Deu dois lambdas, né? Que é esse aqui com esse, ó. Esse aqui com esse. Deu dois, lambda, dois lambdas. E o último, né? É esse daqui. Só sobra o do meio, né? Lambda 1 aqui. Vou fazer aqui agora o próximo. Vou fazer o próximo, que é esse aqui, ó, com esse daqui. Aqui esqueci do nome. Então, esse daqui com esse vai dar quanto? Então, esse daqui com esse vai dar zero aqui, não é isso? Zero. Aí agora com esse aqui, ó, com essa coluna aqui, ó. Aqui vai dar zero. Aí esse aqui vai dar lambda ao quadrado. Apareceu aqui o lambda ao quadrado, aqui é zero. Agora com esse daqui, com essa última coluna. Zero com zero, lambda, dois lambda. Ih, tem um padrão, hein? Tem um padrão, hein? Ó. Que maravilha. Engenharia, adoro padrões. Tem padrão. Então, zero. Esse daqui tem como zero, zero, zero. Maravilha. E aqui o último, né? Esse daqui. Matei sem querer. Lambda quadrado. Opa, opa, opa. Estão deixando a gente sonhar, né? Como diria Ronaldinho Gaúcho. Então, o que será que acontece com o J3? Vamos para o J3 aqui. Vamos fazer. Chato, com o J3. Lambda ao quadrado. Lambda, zero, zero, zero. Eu vi que ao quadrado tem um padrão que é o seguinte. Eu vi que a diagonal é quadrada, aqui, ó. Tô gostando aqui desse padrão. Né? É meio que triangular superior, né? É triangular superior, eu gosto. E aí tem um número aqui, 2 que eu não sei o que que é, e se dobra só, não sei, tá bom? Se a gente fizer isso daqui, multiplicar, vamos fazer aqui, vamos fazer mais rapidinho, só para a gente não perder muito tempo. O vídeo também não ficar tão cansativo. Mas aí eu vou fazendo aqui, ó. Esse cara com esse vai dar lambda ao cubo. Fazendo linha aqui, ó. Linha com coluna aqui, ó. Aí vamos lá. Essa coluna aqui. Vamos para essa coluna aqui. Esse com esse dá lambda. Não, peraí. Vai dar lambda ao quadrado agora. Interessante.
da lambda ao quadrado, esse com esse, 2 lambda ao quadrado. Vai ficar, na verdade, lambda 3 lambda ao quadrado. Esse com essa linha com essa coluna aqui, 0, aí dá 1, dá 3 lambda. Ah, pera aí, 3 lambda. Ah, então não era 1, não. O padrão não era 1 aqui, não. Era um padrão que tem a ver com as potências de lambda, na verdade, ó, que é ao quadrado, aí depois vem lambda e lambda elevado a 0. Ah, então não era exatamente 1, na verdade tem a ver com potências de lambda. Entendi. Então tem a ver com potências de lambda isso daqui. Vamos fazer aqui para esse daqui. Ah, agora eu quero fazer para ele. Eu vou fazendo aqui o primeiro. Ah, esse aqui vai ficar taranã, 0, né? Então deu 0. Vou fazer mais rápido aqui, ó. Com segunda coluna vai dar lambda ao cubo também. Terceira coluna vai dar exatamente 3 lambda ao quadrado também. E também vai ter essa mesma carinha que o anterior aqui, que é 0 aqui também. 0 aqui e aqui também, lambda ao cubo. Ah, então melhorou. Então, peraí. Então, na verdade, o padrão não era 1. Continua sendo diagonal triangular superior, gosto. Continua tendo aqui, ó, isso daqui, as potências de lambda ao cubo no J3. Só que aqui, na verdade, é alguma coisa com potência de lambda, que vai decrescendo. Então, na verdade, se fizer genericamente, na verdade, é lambda K, taranã, taranã, aqui é lambda K também. Mas, na verdade, essa potência na verdade, aqui, ó. Olha aqui, é a derivada, ó. Se você olhar aqui, ó, lambda elevado a 3, se você derivar o... Eu tenho mania de colocar t, né? Não é t, né? Então, fica 3. Ah, então a potência, na verdade, é derivada. Então, vamos ver que o padrão, na verdade, é derivado. E esse padrão aqui, na verdade, ele vai se estender para frente, porque olha só, de novo, ó, aqui tem alguma coisa a ver com derivada, só que ele foi 3. Ó. Se eu pegar a derivada de 3 aqui, ó, isso aqui, pegar a derivada, vai dar, na verdade, 6 lambda. Então, alguma coisa com lambda, né? Tem a lambda derivada. É a derivada segunda. Só que a derivada segunda... Peraí, então é a derivada segunda. É o padrão que tem com a derivada. Só que não é bem a derivada segunda. A derivada segunda é dividido por 2, né? Então, tem que dividir isso aqui por 2. E aí, na verdade, você vai encontrar o padrão, na verdade, aquele padrão de fatorial. Na verdade, não é 2, é fatorial, né? Taranã, taranã, taranã. E aí vai ficar n menos 1 fatorial elevado a 1. Pode fazer isso, por exemplo. Começa a ficar muito chato, mas você pode fazer para J4 e ver como é que você vai ver melhor esse padrão. E esse cara vai se repetindo, né? Aqui, ó. Só que agora com um cara a menos, né? Então, por exemplo, esse daqui era 3, ó, esse daqui era 3 lambda ao quadrado e 3 lambda, agora é só o lambda ao quadrado. Você vai repetindo, né? Ele vai subtraindo do anterior. Então, por exemplo, se esse daqui, né, né, esse vai fazendo assim, né? Deixa eu pegar aqui, tá meio ruim. É assim. O cara daqui vai até o final ou lambda cá. E, na verdade, o que que vai acontecendo? Esse cara daqui vai se repetir até. Esse cara vai se repetir até aqui. E vai ficar nessa, ó. Lambda. Desculpa, é esse aqui. Aí depois esse daqui. E assim vai. E assim vai. Tá bom? Também posso fazer isso formando blocos. Ó. Então, por exemplo, se eu tiver J aqui, J1 e J2, o J elevado a K, na verdade o bloco 2, tudo bem separadinho, que o resto é tudo zero, então tá tranquilo. O que acontece? Aí que vem o nosso grande astro aqui, né? O grande astro é a exponencial de matriz. Professor, por que você está falando disso? O que tem a ver isso aí a ver com a história? O que eu estava falando é porque assim, ó, vamos fazer um revival aí. A minha ideia
era diagonalizar as coisas. Por quê? Porque se eu diagonalizasse as coisas, então se eu chamo um x ponto igual a x mais eu, da forma que, na verdade, o A seja algo diagonalizado, tudo fica bom para mim, porque, por exemplo, fica x um ponto, x dois pontos, agora dá 1, agora dá 2, 0, 0, x1, x2, mais d1, d2, 1, né? Vamos considerar a solução homogênea. Solução homogênea é aquela que não tem entrada, então é só isso daqui. Fiz um ponto igual. Pô, isso daqui é mole, isso aqui eu sei resolver, né? Quem é o cara, quem é a função de x, quem é a função de xt, né? X qualquer, um x inteiro. Tal que a derivada dele, né? Alguma coisa assim, né? Tal que a derivada dele seja uma proporção a ele. Ah, é alguma coisa má, né? Porque se eu pegar isso aqui, ó, x, eu vou ter lambda 1 a, né? E esse aqui é exatamente o x1 de t. Ah, isso aqui eu sei, pô, isso aqui é cálculo 1, né? Resolução de EDO. Então eu sei especificamente o x1 de zero, né, é A, né? Basicamente x1 ponto x1, então, na verdade, então, x0 muita t, né? Isso para normal, né? Sem ser matriz, né? Matricialmente falando, né? Ah, então será que eu não tenho equivalente matricial a isso? Ah, eu posso fazer essa matricialmente, quer dizer, se a minha resposta era assim, então, será que eu não tenho matricialmente uma forma de resolver isso? Então é basicamente aí o que eu vou buscar. Então quer dizer, será que eu não tenho não A elevado a t? Será que eu não tenho um A elevado a AT? Essa aqui é a minha pergunta, né? Porque assim, isso resolvia para mim uma equação, né? E agora um conjunto de equações, será que eu não consigo resolver dessa forma? Para a gente fazer isso, a gente vai ter que usar uma malandragem. Qual é a malandragem? É que, na verdade, eu posso escrever E elevado a t como uma expansão em série. Então, eu posso escrever assim, ó, E elevado a t, né? Isso. É numérico, tá? Vamos lá. Função de uma coisa assim, né? Isto é derivada série de... Aí a pronúncia é com vocês. Olha, pronuncia isso daí. Não sei qual a origem desse cara aí. É a derivada disso daí, é menos zero, mais... Ah, isso aí é um cálculo da vida aí, maluco. É cálculo 4, sei lá. Eu não sei. E assim por diante, né? Isso aqui eu posso escrever, né, uma função, né? Uma série, né? Uma série infinita aí, vamos embora aí, na série infinita. Então, basicamente, né? Se você for olhar aqui, ó, isso daqui para a exponencial, né? Isso aqui é genérico para qualquer função, né? Mas para a exponencial ela tem um trato diferente, ó, porque é elevado a isso daqui quando para dar zero, vai dar um. Beleza. Agora, a derivada desse malandro aqui, né? É moleza, né? A derivada desse cara, né, pensando nesse ponto aqui, calculado, né, para t igual a zero, calculado em cima desse malandro aqui, né? Calculado em cima de t igual a zero. O que que vai acontecer, né? Se eu pegar, né, a derivada desse camarada aqui, né? Olha só, o que que vai ter, né? Pensando na derivada, aqui não t igual a zero aqui não, tá? É t igual a zero, é a derivada, né? T igual a zero.
Pensando nesse camarada aqui, o que seria? Ó, seria a derivada, né? Seria isso daqui, né? Então, seria A, né? A derivada aqui, calculada em t igual a zero. T menos zero dá t, né? Esse aqui dá zero, dá 1. Então, é AT, né? Vamos para o próximo. É a derivada segunda, calculada em t igual a zero. Vai ficar a mesma coisa, né? AT, ó, ao quadrado, né? Vai derivar, vai ficar A derivada AT. Ao derivo de novo, tá ao quadrado elevado a t calculado, né? Em t igual a zero. Isso aqui dá 1, então dá ao quadrado. É t, né? T ao quadrado. Com esse malandro aqui sobre 2. Né? Com esse número aqui que tá na expansão em série, tá? Então, esse cara daqui, e assim por diante, tá? Então, assim, vai ficar e assim por diante. Ah, então, peraí. Então, a exponencial, ela tem uma carinha bem familiar, assim, quando eu expando ela em a função séria. Ela tem essa carinha familiar, né? Tem várias funções com expansão em série aí, que vocês podem revisitar os cálculos 4, tá? Então, eu vou definir, na verdade, E elevado a t como essa expansão. Só que ao invés do A ser um número aqui, ele vai ser uma matriz. Então, eu vou fazer identidade para essa definição. Tá? Então, essa vai ser minha definição, né? Porque eu me inspirei no numérico para definir E elevado a... E isso aqui, incrivelmente, ele também vai respeitar aquela ideia. Eu transformar A elevado a J, A elevado se eu pegar A elevado a T, vai para E elevado a J T. Quer ver? Olha que coisa louca. Se eu pegar esse cara aqui, ó, fizer isso daqui, ó, vou colocar assim, ó, vamos expandir o A dessa forma. Expandir o A dessa forma. Vou falar assim, ó. A, né, vai ser igual que a V, JV menos 1. Então, eu vou expandir dessa forma. Falando que eu fiz uma transformação. Se eu fizer isso, olha só que coisa. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, vou chamar I de V menos 1, vou chamar A de VJ V menos 1, T, vou chamar esse aqui de V ao quadrado, respeita aquele teorema. Aqui, ao quadrado. Assim por diante, tá? VJ3, blá, 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 e blá, blá. O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o V aqui, ó, todo mundo tem V, ó, né? Todo mundo tem V. E todo mundo também tem V menos 1. V menos 1. Né? Menos 1. O que eu vou fazer é botar V, fazer a mesma coisa. Vou botar V e V menos 1, cada um de um lado. O que vai acontecer? Quando eu fizer isso, ó, aqui no meio vai virar identidade. É o que sobrou, né? Aqui vai virar JT. Aqui vai virar J ao quadrado. Isso aqui, ó. Sobra J ao quadrado, T ao quadrado sobre 2 por ano. E aqui vai sobrar o J3. E blá, blá, blá. Então, quem é esse cara daqui? Esse cara daqui é o exponencial, só que é exponencial do J, não do A. Então, exponencial do J. Né? Do JT, não do A. Então, quer dizer, mas eu também respeito isso daqui, ó. Eu também respeito a expansão, a transformação do E elevado a J, a E elevado a T,
em E elevado a JT. Então, também respeito a forma. Eu consigo levar o E elevado a J para a forma de Jordan. Incrivelmente, eu consigo fazer isso. Vamos ver, vamos fazer um exemplo para vocês ficarem mais felizes aqui com a ideia, para vocês entenderem melhor. E eu vou melhorando aqui a minha ideia em relação ao que fazer com esse negócio. Tá bom? Vocês entenderam uma coisa. Por que que eu brotei do nada com essa elevada da Terra? Não brotei. Eu me inspirei no que eu queria. Eu estou fazendo a diagonalização para ter alguma coisa assim, que eu sei resolver. Ah, beleza, isso aqui eu resolvo. Se for o problema é homogênea eu resolvo assim. Tá resolvido, né? Tá resolvido isso daqui. Aí, pô, será que não tem genérico? Já que eu não tenho sempre como diagonalizar, será que eu consigo resolver com Jordan? Se eu consigo resolver com Jordan, será que eu não consigo, então, ter ao invés de numericamente, eu ter uma exponencial de uma matriz? Então, eu fui nessa. Já que eu tenho, então, eu vou definir um exponencial de matriz. É desse jeito. Será, então, que eu não posso transformar em Jordan? Então, foi nessa daí. Por que eu transformo sempre as coisas em Jordan? Porque o Jordan é genérico, né? Eu não consigo sempre diagonalizar